Bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 da Rádio Self. Todo mundo que acompanha os episódios da rádio sabe que a gente tem uma proposta muito clara de incentivo ao empreendedorismo, incentivo de uma carreira clínica, obviamente para quem tem interesse. E hoje nós vamos falar sobre medos que atravessam esse empreender, medos que atravessam a construção de uma carreira clínica. Pode até parecer um pouco contraditório, né, a gente falar de incentivo e medo ao mesmo tempo, mas eu acho que é importante conhecer esses medos, falar um pouco mais desses medos, para ver como que isso impacta na nossa própria construção clínica. E para ter essa conversa comigo, hoje eu convido o Max Silva. O Max é psicólogo, psicoterapeuta de adolescentes e adultos, empreendedor e consultor de empresas. E a gente vai falar sobre 3 medos que geralmente impedem alguém de ir com tudo na carreira clínica. Fala, Gustavo. Obrigado pelo convite para participar do 9º episódio da rádio. Estou muito feliz de estar aqui e já deixo o meu oi para todos os ouvintes e espero que eu possa contribuir de alguma forma com todos que estão nos acompanhando. Ô Max, antes da gente começar no nosso assunto, eu acho interessante você contar um pouco, né, para o pessoal que está ouvindo, um pouco da sua trajetória dentro da psicologia, como que você conheceu o empreendedorismo, a sua trajetória empreendendo. Então, Gustavo, a minha formação é recente, né? Eu tenho 2 anos aí de graduado. É até um pouco interessante a minha história, porque eu trabalhava em uma outra empresa, né? Minha primeira formação é em comércio exterior, eu tenho 2 faculdades. E em plena pandemia, o ano passado, né, em 2020, assim que estourou a pandemia, eu resolvi dedicar 100% à profissão, né, à psicologia. Então, eu deixei esse emprego totalmente estável, né? Eu resolvi abandonar o comodismo para me aventurar e me desafiar aí dentro do mundo do empreendedorismo. Então foi a partir dessa escolha, a partir dessa abertura que eu comecei a conhecer outros profissionais também que estão respirando 100% a psicologia, estão vivenciando esse mundo, esse outro lado da psicologia, e foi a partir daí que eu comecei a me transformar e a compreender que é possível viver da clínica. Bom, pessoal, vocês já viram que o nosso convidado de hoje é muito do corajoso, né? O cara largou o emprego estável, né? Ganhando bem, essa palavra estabilidade, inclusive, acho que cabe um episódio só sobre isso, né? A gente vai discutir sobre estabilidade algum dia. Será que existe estabilidade? Acho que é uma boa pauta, hein? Mas vocês já viram que ele é corajoso, né? Ele saiu do emprego e falou, no meio de uma pandemia, né? Agora eu vou virar psicólogo clínico, né? Decidiu e foi. E antes da gente começar a destrinchar, né, esses 3 medos, eu acho importante a gente localizar onde que estão esses 3 medos. E eu já adianto para vocês, esses 3 medos estão, a partir do momento que você entra na graduação de psicologia, você começa a construir esses medos e eles vão se fortalecendo até o momento onde você tenta se inserir no mercado de trabalho. E aí a gente está falando exclusivamente da clínica, mas não que essa discussão seja exclusiva do universo da clínica. Mas a gente vai tentar dar um foco maior, já que esse é o nosso tema. Mas bom, o primeiro medo ele está relacionado à formação acadêmica. É um medo que está enraizado, onde a faculdade ela não consegue te oferecer mais formação clínica do que informação teórica. Ou seja, a gente é bombardeado de conhecimentos e informações e a faculdade tem que fazer isso mesmo, óbvio que tem, mas ela não consegue ser suficientemente específica em uma dessas abordagens, que vai ser a abordagem que você vai escolher para sair de lá falando, eu tenho segurança e eu tenho um embasamento teórico suficiente para atender e para atuar clinicamente a hora que eu bem entender. Eu concordo, e é engraçado porque assim, a gente tem uma formação totalmente voltada para o conhecimento teórico científico, né? A gente passa aí por todo esse tempo na faculdade e a gente vê, eu ia dizer um pouquinho de cada coisa, mas a gente vê muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente não vê nada. Então, assim, a gente passa pelas correntes, né? A gente conhece as forças da psicologia, nós fazemos estágios em muitas frentes,
como a psicologia escolar, como a psicologia organizacional, a psicologia hospitalar, a social. Nós aprendemos muito sobre os tipos de personalidade, sobre modelagem de comportamento, sobre neurose, aceitação, empatia. Nós até fazemos uma atuação na clínica escola, né? Nós realizamos alguns atendimentos. Só que esse bojo de conhecimento e experiências que a gente vai adquirindo ao longo da formação, eles não são suficientes, né, para nós sustentarmos a carreira clínica. Então, por isso é muito importante para quem deseja viver da clínica, assim como você disse, né, anteriormente, procurar por cursos de formação, de atualização dentro da sua abordagem de manejo, né? Eu acredito que esse tipo de procura e movimento ajuda a aumentar a segurança e, de certa forma, ela vai reduzindo esse medo, esse receio que a gente tem de dar o primeiro passo. Bom, eu acho que fica muito claro que o aluno, né, na graduação de psicologia, ele não pode ser muito passivo. Assim, não adianta ele ficar esperando muito que a graduação, a faculdade, vai entregar tudo de mão beijada, todos os conhecimentos estão ali ao seu dispor. Não é muito bem assim a história, né? Eu poderia até ousar a dizer que a pessoa que se forma em psicologia e acabou de se formar, ela pegou o diploma, talvez essa pessoa, se não tivesse dedicado muito ao estudo de uma abordagem específica, né, que essa pessoa escolheu para a sua atuação. Então, vamos pegar o exemplo que a pessoa que só consumiu o conteúdo da faculdade, dificilmente essa pessoa tem tanto conhecimento teórico assim para atuar clinicamente. E isso é uma discussão muito importante, né, para a gente ter enquanto clínicos, e isso gera muito medo. Isso gera medo porque gera insegurança. A pessoa que está muito conectada, né, ao trabalho, sente uma responsabilidade ética de entrega, essa pessoa ela vai se sentir um pouco insegura se ela constata que não tem tanta bagagem teórica assim ao se formar na graduação. E eu concordo totalmente com o Max, né? Aí é o ponto onde o aluno não pode ser passivo, o aluno tem que começar a se movimentar, né? Talvez seja a maior ajuda que a rádio possa dar nesse momento, é exatamente falar para os alunos que estão no início do curso, está na metade do curso, ou já estão caminhando para o final do curso, que se você se sente inseguro com a sua bagagem teórica dentro da abordagem que você escolheu, ou da abordagem que você se sentiu tocado, né? Chame como quiser, tá na hora de começar a buscar muito conhecimento e aprofundar nesse conhecimento também fora da universidade, porque muita gente espera esse conhecimento vindo da faculdade e vai ficando, chega lá no final, forma e continuou sem. Porque a faculdade tem que dar conta de muito conhecimento, de muitas áreas diferentes, e não dá para aprofundar. Não dá para ser algo, assim, destrinchar, né, as bases epistemológicas, as bases filosóficas. Não dá. E isso gera muita insegurança em quem se forma e não busca um outro tipo de base também, né? Eu tô falando outro tipo, entendam outro lugar. A faculdade ela não basta para quem quer atuar clinicamente. De fato, Gustavo, eu concordo e acho que se era falta de referências ou informações, a Rádio Selfie, ela chega, inclusive, para ajudar a suprir um pouco dessa lacuna, né? Então, os tipos de conhecimentos que a gente não adquiriu, né, na faculdade, que são muitos, né, são vastos, como eu disse anteriormente, a gente passa um bom tempo voltados para aprender a teoria, para a gente ver uma série de coisas, mas outros tipos de conhecimentos não são disseminados. Então é interessante a gente reforçar para quem está nos acompanhando que a Rádio Selfie ela também vem com esse propósito de fortalecer a classe e de disseminar assuntos que até então não foram colocados nos bancos da universidade. Pois é, produção, anota aí, nós temos que chamar mais vezes, que o cara vem falar aqui, já faz o pitch da Rádio Selfie. A gente tem que chamar o Max mais vezes. O segundo medo que a gente quer comentar aqui hoje
ele tem a ver com o pós-formado. Vamos supor que a pessoa já entendeu esse primeiro medo, ela já superou essa insegurança. E olha, eu não estou falando que existe um momento mágico onde você estuda e do nada você se tornou um terapeuta, um analista, o que seja, é seguro completamente e agora você vai atender tudo e está pleno ou plena. Não é assim. A formação, né, de um profissional clínico, ela é algo contínuo, né? Você nunca vai parar de se atualizar, de estudar, de estar em contato com outros profissionais que estão atuando com abordagens próximas a você. Eu acho que todo mundo que está dentro da psicologia concorda com isso, né? Que a gente não vai parar a nossa formação no tempo, mas existe sim um momento onde você começa a se tornar um profissional mais seguro ou segura. Você começa a atuar de uma forma mais confiante, e isso tem a ver, sim, com buscas de formação. Se você já passou por esse momento, você já está se sentindo mais apto ou apta para atender pessoas, trabalhar com pessoas dentro de um consultório, talvez o segundo medo comece a aparecer aí, que é quando a falta de preparo para gerir a própria carreira, né, que é algo totalmente desconectado do que se ouve falar, pelo menos na maior parte das universidades, né, já que elas possuem um foco muito teórico, científico, como o Max disse. Elas são muito focadas, né, no conteúdo, e a gestão da carreira, a gestão da profissão, ela simplesmente não é falada. Eu até sei que agora algumas universidades estão começando a ter algumas disciplinas voltadas para isso, porque elas já entenderam que não adianta, né, a gente falar de um tanto de abordagem diferente, a gente ficar superficialmente em várias abordagens, né, mostrar que o galo está cantando para as pessoas vão buscar aonde, mas ainda assim, elas se formam, não tem tanto conhecimento teórico aprofundado de uma abordagem só, e ainda não sabem gerir a própria carreira. Então, elas saem da faculdade com dois grandes problemas. Um é buscar formação e o outro é gerir a própria carreira. E isso simplesmente não é tocado. Agora você tem algumas universidades que estão buscando, né, isso, mas ainda assim é um movimento muito, muito novo, muito recente, e algumas pessoas até têm muita resistência com relação a isso. É interessante a gente até fazer um exercício, porque veja bem, como nós falamos anteriormente, né, nós passamos a maior parte, né, formação que eu tive foram 5 anos, e 5 anos imersos no quesito cuidar de pessoas, o que é muito importante. Mas se a gente para analisar friamente, são também 5 anos distantes do cotidiano, dos bastidores da clínica. Então, nós aprendemos, de certa forma, a pôr em prática todo o corpo teórico, mas não temos a mínima noção de como fazer uma gestão, de como administrar o consultório para além dos atendimentos. Pois é, Max, eu fico pensando assim, que a formação, ela tem muito a ver com esse cuidado, né, que você está se referindo, esse cuidado do cliente, do paciente, o cuidado com as pessoas de um modo geral, só que e o cuidado do profissional? Se ele não está se cuidando, eu falo isso em vários episódios, quem não se cuida não cuida de ninguém, né? Se você não cuida do seu negócio, você não cuida de outras pessoas, é impossível, né? Você não vai ter um negócio para estar cuidando. Enfim, eu estou chamando de negócio, mas vocês podem chamar do que vocês quiserem. A gente tem uma formação que olha muito para onde a gente pode fazer a diferença, para onde a gente pode ajudar, mas a gente não se ajuda. Assim, a gente tem uma classe já que não se ajuda, mas a nossa formação, ela também não nos incentiva a cuidar da nossa profissão de um modo a estar construindo um cuidado com a própria profissão, e aí sim eu vou conseguir ter uma estrutura de cuidar de outras pessoas. E esse medo, né, por não conseguir gerir a própria carreira clínica, gera muitas fantasias. Muitas pessoas têm fantasias de como que é gerir um consultório, como é que são as despesas de consultório, quais impostos você tem que pagar, como é que é atendimento online, como é que é atendimento presencial. São vários detalhes que dentro da graduação você nem ouve falar disso, né? E isso gera muita insegurança também, gera medo na hora de ir para o consultório, de ter uma carreira clínica, porque a gente não é ensinado a nem ter essa mentalidade, né? A gente nem é ensinado a ter essa mentalidade, melhor dizendo, e também não é ensinado ao que fazer depois que a gente se formou.
O medo, a meu ver, diminuiria um pouco e a confiança começaria a entrar em cena se desde o início da formação tivéssemos contato com este universo, se exercitássemos a profissão para além do corpo teórico-científico. Isso nos leva a um terceiro medo que surge depois que você conseguiu solucionar esses dois primeiros medos, que eu acho mais palpáveis. Esse terceiro medo, eu acho que ele é mais íntimo, ele é um medo um pouquinho mais profundo, que toca em dores de classe. Eu acho que esse terceiro medo, ele é o mais complexo desses três, e é o medo de se tornar público depois que o aperto leva a pessoa a descobrir formas de ter uma carreira. Mas existe uma máxima que é assim, quem não é visto não é lembrado. Né? Se as pessoas não te conhecem, se as pessoas não te veem, elas não vão contratar o seu serviço. É nesse momento que a pessoa constata isso na prática, né? Porque ela começa a pensar, como é que alguém vai chegar até mim se não me conhece? Ela começa a buscar formas de se fazer conhecer, cada um do seu jeito, cada um dentro do seu nível de exposição. Mas aí quando chega nessa etapa de começar a ter que fazer mostra, e hoje a gente vê uma explosão das redes sociais, a gente inclusive tem um episódio só sobre as redes sociais, né? Para quem não ouviu, vai lá no Spotify, escuta ou procura lá no nosso perfil do Instagram, @podcastpsicologia. Mas a gente tem esse episódio lá onde a gente fala dessa explosão das redes sociais. As pessoas começaram a tentar se expor de qualquer forma. E o terceiro medo surge aí, na hora de se expor. Mas não é um medo de exposição só do julgamento público, né? Tô falando do público em geral, de ter uma imagem arranhada das pessoas e tal. Será que eu vou cometer alguma gafe publicamente? O medo não é só esse. Eu quero falar aqui hoje do medo que a gente tem. Eu tô falando a gente porque eu tenho certeza que esse medo passa pelo menos de um grau leve na cabeça de todo psicólogo que quer ir para as redes sociais ou que quer se fazer mostrar, que é o medo que a gente tem de ser julgado pelos nossos próprios colegas de profissão. Eu acredito que o medo ele diz muito sobre as condições que nos são favorecidas para nos desenvolvermos, seja elas no âmbito pessoal quanto profissional. Então, assim, hoje eu percebo que a falta de confiança que eu tinha era justamente pelas relações e referências que eu tinha. Foram 5 anos, né, que eu passei aprendendo com os meus professores. E a maioria deles praticantes de uma psicologia tradicional. E veja, aqui eu não estou dizendo que há algo de errado na maneira como eles se estruturaram profissionalmente. Mas a questão é que eu nunca os vi movimentando dentro das redes sociais ou da tecnologia. Eu nunca os escutei falar sobre os bastidores da clínica ou do mundo do empreendedorismo. Eu nunca os vi se fazendo mostra para que as pessoas os percebessem. Então, logo por essa experiência, eu fui me edificando assim. Só que é como eu disse também, né? Eu tenho responsabilidade neste processo. Então, foi quando eu me abri a outros tipos de relações, foi quando eu passei a conhecer outros profissionais, a experimentar este universo para além do academicismo, que começou a minha transformação. Então, ainda há medo, um tanto de receios, só que hoje eu consigo compreender que é possível sustentar a profissão através de outros meios. Então, assim, para mim, isso era um medo mais íntimo que eu tinha, né? Então, assim, se as minhas referências, no contato que eu tive com elas, eu não enxergava esse tipo de exposição, né? As minhas referências praticavam um tipo de psicologia tradicionalista e eu me edificava assim, dificilmente eu conseguiria pisar dentro desse universo contemporâneo, né? Onde as pessoas se fazem mostra, onde as pessoas começam a pensar em tipos de planejamento de marketing para fazer capturações de clientes, até mesmo, como você disse, a pensar a clínica como um negócio, né? Então, para mim, esse terceiro medo mais íntimo, ele está
relacionado com essa questão das condições que nos foram favorecidas, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, sim, Max. E eu fico pensando também que alguma coisa, né, na nossa construção enquanto classe de profissionais, a gente também tem esse tom, assim, um pouco de uma certa rivalidade entre nós, entendeu? Hoje, a gente trabalhando lá com as mentorias, eu e o Lucas Obertoni, a gente trabalha lá na mentoria, a mentoria é do Lucas, né? Eu ajudo lá na equipe da mentoria. E a gente vê muito isso, como que esse medo do colega do lado, né, de profissão, a pessoa que formou comigo, o psicólogo que eu conheci na faculdade, o quanto as pessoas têm medo de se expor para essas outras pessoas, como se, não sei, se esperando um julgamento, ou se isso tem a ver com uma certa competição, mas eu sinto que do ponto de vista da classe, a gente precisa se dar mais força, né? A gente tem que se unir um pouco mais, um pouco não, muito mais. Não precisa, né, de ficar assim, ser utópico, né, de falar, então nós vamos criar uma Unimed dos psicólogos, né? Gente, Unimed é uma cooperativa médica. Os médicos são unidos ao ponto de conseguirem fazer uma cooperativa onde todos eles saem ganhando, e muito. Mas psicólogo está muito distante disso, né? A gente não tem essa mentalidade ainda. Espero que um dia a gente venha a ter uma mentalidade de mais união, pensando no ganho nosso e das outras pessoas. Mas eu queria propor aqui para quem está ouvindo a gente, tem alguma abertura e chegou até o final desse episódio, de pensar um pouquinho como tem se relacionado com os colegas de profissão. Não adianta a gente cobrar, eles julgam eles não sei o quê, se a gente também está fazendo isso. Então eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a fazer um exame de consciência de como que a gente tem lidado com os nossos colegas de profissão e imaginar se a gente conseguiria fazer algo um pouquinho melhor para a nossa classe, né, com o nosso dia a dia, o nosso fazer clínico. Eu acho que a gente precisa, então, começar a estruturar essa ideia de ganha-ganha, né? A extinguir esse pensamento de que o meu colega, ele é um concorrente. A gente precisa começar, talvez, a praticar, a fazer o exercício de diferenciação, né? A começar a se fazer mostra, a colocar o nosso valor em vista do nosso público-alvo também. Nós falamos esses 3 medos, alguns a gente até falou um pouco do que pode ser feito para tentar uma amenizada deles. Medo, gente, faz parte, todo mundo vai ter esses medos. Mesmo que seja esse medo da exposição, né, que eu bati até de certa forma dura, mas isso faz parte. O medo de exposição, o medo de, será que eu sou um profissional competente? Ou melhor, o questionamento de si, né, se eu sou um profissional realmente competente, isso tem a ver muito com prudência também, isso é importante, né? A gente não pode romantizar o medo ao ponto dele me paralisar e eu ficar, não, tá tudo bem. Eu acho que aí já é uma outra história, né? Você não tá legal, você tá te paralisando, não tá legal. Mas o medo faz parte. O medo faz parte, tem a ver com prudência, mas é muito importante a gente entender se isso faz algum sentido. Né? Então, você que está ouvindo, faça uma análise do seu momento. Será que isso faz sentido para você? E tenta extrair o melhor dessa conversa que a gente teve aqui hoje. E antes da gente encerrar, Max, eu queria bater de novo numa tecla que eu acho que tem muito a ver com essa conversa de hoje. O nosso grupo, vou falar grupo porque é um grupo realmente de muitos profissionais hoje que estão em contato aqui na rádio, né, que escutam a rádio, que sempre mandam mensagem para a gente. A equipe do Lucas Obertoni, que trabalha, né, desenvolvendo psicólogos e psicólogas no Brasil inteiro, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, pelo menos em algum grau, lá na Mentoria 20. E existem pilares de uma carreira clínica de sucesso, e nesse grupo a gente fala muito disso. Isso tem a ver com formação, embasamento teórico, isso tem a ver com seu próprio desenvolvimento pessoal, e aí você coloca as imersões, os grupos terapêuticos, a sua psicoterapia individual, sua análise, o seu próprio processo
de desenvolvimento pessoal ou sua análise, a supervisão. Se você quer atender pessoas, você tem que estar sempre confrontando, digamos assim, as suas próprias percepções com outro profissional. Isso é extremamente importante para você ampliar a sua visão sobre os casos que você atende, sobre a teoria que você trabalha, e é importante também para você ter, assim, não gosto muito da ideia do mestre, de ter um mestre ali para te dizer o que você deve fazer ou não fazer, mas o supervisor ou grupos de supervisão são importantes para você exercitar o seu olhar clínico e observar coisas que talvez você não esteja vendo. E o empreendedorismo, né? Eu acho que falar de empreendedorismo, a palavra empreendedorismo na psicologia ainda é algo que recebe certa resistência, recebe certa desconfiança ainda, mas não importa a palavra, importa o que se faz, né? Então, você pode chamar de empreendedorismo, chama de proatividade, também tem gente que não gosta dessas palavras, chama de ações práticas do seu fazer clínico, não importa a palavra, mas o que importa é o que você vai fazer ou vai deixar de fazer. Cuidar da sua carreira clínica, eu vou chamar aqui de empreendedorismo, cuidar do seu eu empreendedor, né, é algo extremamente importante para você ter uma carreira clínica. O que é cuidar do seu eu empreendedor? É estar em contato com gente que empreende, com outros psicólogos que já passaram por onde você vai passar. É importantíssimo fortalecer esses 4 pilares. Esses 4 pilares estão na base de sustentando qualquer carreira clínica de sucesso. Tem que fazer por onde, tem que buscar conhecer o que a gente está fazendo e por que se faz o que faz. E aí sim, a gente começa a traçar um caminho que pode ter resultados e frutos lá na frente. Para mim fica muito explícito essa questão dos pilares, né? Antes de eu entrar em contato com esse universo, eu nem imaginava que existia esses tipos de caminho, né? Então, de fato, fica muito mais difícil quando a gente inicia o nosso negócio a partir de achismos. Então, os pilares, de fato, eles vêm para nos dar um suporte, né? Para a gente conseguir, de fato, edificar os nossos objetivos e tudo aquilo que a gente quer se desenvolver enquanto um profissional de sucesso. Então, o pessoal que está nos acompanhando tem aí, né, a formação, o Gustavo já reforçou, né, o desenvolvimento pessoal, a supervisão e assim, o empreendedorismo também, que é algo surreal, né? A partir do momento que a gente entra em contato com os ensinamentos do empreendedorismo, fica muito difícil da gente voltar atrás. Então, são esses os pilares que cada vez mais vem me fortalecendo e fortalecendo todos os profissionais que eu tenho tido contato ao longo da minha carreira. Tudo que é bom chega ao final, né, Max? Eu queria te agradecer muito por participar dessa conversa, né, por topar participar desse episódio. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão conseguir tirar proveito dessa conversa, refletir sobre as próprias ações, sobre os próprios sentimentos com relação à profissão. Eu que agradeço o convite, foi uma honra participar deste episódio. Eu tenho aprendido muito com os conteúdos da rádio e espero que, de certa forma, eu tenha contribuído de alguma maneira para o desenvolvimento dos profissionais que estão nos escutando. Antes de ir embora, um lembrete da rádio. Nós lançamos um novo quadro, o Cinema na Rádio. Estão acontecendo lives quinzenais lá no nosso perfil do Instagram, no @podcastpsicologia. As lives de análises e comentários de filmes sob o olhar da psicologia, com Lucas Albertoni e Bruno Cury. As lives acontecem às quartas-feiras à noite. Acompanha lá o nosso perfil no Instagram, acompanha lá, não perde. Essas lives também viram podcast, vai ter o podcast da live também, se você não conseguiu participar ao vivo. E todas as últimas quintas-feiras do mês são lançados os episódios tradicionais da rádio. É esse que você está ouvindo hoje. Esse episódio é lançado sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês. Então, anota na agenda, não perde o conteúdo da rádio. Eu tenho certeza que você vai tirar algum proveito
dessas conversas que a gente está tendo aqui. Entra lá no Instagram, @podcastpsicologia. Se quiser mandar e-mail para a gente, é contato.radioself@gmail.com. E a gente fica por aqui. Obrigado, Max, mais uma vez. Grande abraço para você e para todo mundo que nos ouve. Obrigado, gente.